Meu querido e estimado irmão e amigo, neste momento queremos saudar a todos com a preciosa e inefável paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom que mais uma vez estamos juntos para estudarmos a palavra do Senhor. Espero de que você tenha aí ao seu lado a sua Bíblia e quem sabe um caderno para anotar os versículos que citaremos neste estudo bíblico que faremos neste momento. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, abra sua Bíblia, na primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 19 em diante. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Queridos, neste momento nos dirigiremos uma rápida palavra de oração. Pai, no nome de Jesus, hemos lido a tua gloriosa e santa palavra. Te rogamos que neste momento o teu santo e glorioso Espírito esteja iluminando a nossa mente, a mente daqueles que nos ouvem neste momento, e que possamos ver nestes versículos as verdades neles inseridas, conforme o teu Espírito há trazido através do teu apóstolo. Nós te rogamos, ó Pai, que esta palavra seja de ensino e para edificação do teu povo, a igreja. Amém. Meus diletos e queridos irmãos, neste momento queremos meditar com você sobre um assunto que há que ser uma palavra que tem desagradado tantas pessoas, que é a palavra morte. Mas gostaríamos de falar sobre, o nosso tema é a morte, o estado intermediário e a ressurreição. Anote, por favor, a morte, o estado intermediário e a ressurreição. A morte é, portanto, uma experiência traumática, vivida, experimentada por toda a raça humana. É um assunto de profundo significado na doutrina bíblica. E é por isso que a palavra de Deus, ela enfoca este assunto em três sentidos. Ou seja, a morte, ela é apresentada nas Escrituras em três sentidos, em três dimensões. Em primeiro lugar, gostaríamos de dizer de que a palavra de Deus, ela nos fala da morte espiritual. Todos experimentaram, mediante a prática universal do pecado. Por causa do pecado, todo homem morreu espiritualmente. Nós encontramos a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, quando a palavra de Deus nos diz o seguinte, capítulo 2 de Efésios, versículo 1 e o versículo 5, versículo 12 e ainda o versículo 18.
E nos diz assim a palavra de Deus: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. No versículo 5 nós lemos: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. No versículo 12 nós lemos que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Ainda o versículo 18 diz: porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. A Bíblia fala da morte espiritual como a separação do homem de Deus por causa do pecado. Mas ela é ainda mais profunda em nos informar de que também existe a morte física como paga, como recompensa pelo pecado que o homem cometeu. Nos diz a palavra de Deus na epístola do apóstolo Tiago, no capítulo 2 e o versículo 26. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. E é claro que este texto está falando especificamente da morte física, já que o apóstolo diz: porque assim como o corpo sem o espírito está morto. Portanto, a Bíblia fala-nos tanto da morte espiritual como da morte física, a morte do nosso corpo. No capítulo 35 e o versículo 18 do livro do Gênesis, primeiro livro da Bíblia, repito, Gênesis, capítulo 35 e versículo 18 diz: e aconteceu que, saindo-se-lhe a alma, porque morreu, chamou o seu nome Benoni, mas seu pai o chamou Benjamim. Ora, vemos aqui de que saiu a alma do corpo, por isso morreu. A Bíblia fala especificamente da morte física. Como regra divina, todas as pessoas terão que experimentá-la, com exceção de Enoque, de Elias e daqueles que serão arrebatados no momento do arrebatamento da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas não fica aí somente as Escrituras. A Bíblia fala também da morte eterna, também chamada de segunda morte. Todos os que morreram fisicamente sem salvação estarão imediatamente condenados à morte eterna. E você poderá acompanhar este ponto onde a Bíblia se refere à morte eterna, se você abre a sua Bíblia no livro de Apocalipse, agora o último livro da Bíblia, no capítulo 20, versículo 13 em diante até o versículo 15, que é o último versículo deste capítulo, nós lemos: e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Esta é a morte eterna. Portanto, dileto estudante, servo de Deus que nos escuta neste momento, a Bíblia fala desses três tipos de morte: a morte espiritual, a morte física e a morte eterna. Ora, a morte eterna experimentará todos os que morreram fisicamente sem se arrepender dos seus pecados. Haverá solução para esses três tipos de morte? Ora, para a morte física há uma solução, e a solução é a ressurreição.
A Bíblia está repleta de experiências e de acontecimentos como este, que registra o livro sagrado, que durante não só o ministério de Jesus e dos apóstolos, mas também no Antigo Testamento, de pessoas que foram milagrosamente ressuscitados. Está registrado também em Hebreus, de pessoas que receberam os seus mortos ressuscitados. Mas em segundo lugar, para a morte espiritual, há remédio? Há solução? Claro que sim. Ora, a Bíblia nos diz que aquele que crê em Jesus Cristo, ele experimentará a ressurreição espiritual, como nós lemos aqui em Efésios, no capítulo 2 e o versículo 1, onde o apóstolo disse que o Senhor Jesus Cristo nos vivificou quando nós nos encontrávamos mortos em ofensas e em pecados. E ele diz: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Para a morte espiritual, há uma solução, há um remédio, porque aquele que crê em Jesus Cristo viverá para todo sempre. Mas para a morte eterna não há solução, porque estarão mortos eternamente, separados de Deus eternamente, todos os que morreram fisicamente sem salvação, estarão imediatamente condenados à morte eterna, ainda que terão que passar pelo juízo de Deus. Mas, dileto ouvinte e estudioso da palavra, da doutrina bíblica, a Bíblia ainda fala, além desses três aspectos da morte, ela fala-nos da natureza da morte física. O que significa a morte física? A Bíblia registra que a morte física é, em primeiro lugar, a separação do corpo e da alma. A morte física é a separação do corpo e da alma. Se você abrir a sua Bíblia e nos acompanhar na carta do apóstolo Tiago, no capítulo 2 e o versículo 26, você encontrará quando a palavra de Deus nos diz: porque assim como o corpo sem o espírito está morto. Ora, é a separação entre o espírito e o corpo. É o que diz o apóstolo Tiago escrevendo aqui neste versículo. Mas ainda, se você ler no livro de Gênesis, no capítulo 35 e o versículo 18, nos diz o seguinte: aconteceu que, saindo-lhe a alma, porque morreu. Ora, a morte física é, portanto, a separação entre o elemento invisível existente no homem e o material e físico, que é o nosso corpo. A Bíblia registra de que nós, os seres humanos, somos seres triúnicos ou tricotômicos, portanto compostos de corpo, alma e espírito. E no momento da morte se dá a separação. O espírito e a alma se separam-se do nosso corpo. Você ainda poderá escrever para ler logo depois Lucas 23 e versículo 46, João capítulo 11 e versículo 14, Atos dos Apóstolos capítulo 7 e versículo 59. Lembre-se que eu estou respondendo o que significa a morte física. Em segundo lugar, a morte física é o término do curso da vida no corpo e consequente dissolução. Entendeu bem? A morte é, em segundo lugar, o término do curso da vida no corpo e consequente dissolução. Pelo menos é isto o que o apóstolo São Paulo, escrevendo na segunda carta da Epístola aos Coríntios, endereçada aos Coríntios, segundo aos Coríntios, capítulo 5 e versículo 1, ele diz: porque sabemos que a nossa casa terrestre
deste tabernáculo se fizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Glória seja o nome do Senhor para todo sempre. Este corpo um dia será desfeito, e a morte física significa justamente a dissolução deste corpo, como está escrito na palavra do Senhor. Mas o sábio Salomão, escrevendo em Eclesiastes, capítulo 12, e o versículo 7, ele diz: e o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Com a morte física, dileto estudante da Bíblia, há uma separação entre a substância imaterial que faz a própria formação do ser humano, o ser humano em si, e aquilo que é material e físico, que por sua vez diz aqui o sábio Salomão que é pó e volta à terra, como de lá foi tirado, mas o espírito volta para Deus que o deu. Em terceiro lugar, as Escrituras registram que a morte física é a introdução da alma em um novo estado de vida consciente entre a morte e a ressurreição. Escutou bem? É a introdução da alma em um novo estado de vida consciente entre a morte e a ressurreição. Quem não se lembra daquela passagem tão preciosa que está registrada em São Lucas, no capítulo 16, e o versículo 19 até o versículo 23. Ali conta a história de Lázaro e o rico. É claro que as nossas Bíblias traz como título, como epígrafe desse texto, a parábola do rico e Lázaro. Mas aqueles que estudam as Escrituras sabem muito bem de que aqui não se trata de uma parábola, pois no manuscrito não tem esse título, a parábola do rico e Lázaro, senão que registra este fato como um fato real, histórico, que foi registrado por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mostrando-nos de que a vida além túmulo é uma vida consciente entre a morte e a ressurreição. Ora, nos diz o texto sagrado, ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Mas diz que morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos estando em tormentos, ou seja, o rico ergue os seus olhos estando no lugar de tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouça-nos.
Ora, dileto irmão, dileto amigo, você que está com a sua Bíblia aberta neste momento, estamos meditando juntos e falando sobre o tema a morte, o estado intermediário e a ressurreição. Está registrado pelas palavras do evangelista São Lucas de que a vida após túmulo, após a morte, é uma vida consciente. Entre a morte e a ressurreição, há uma vida consciente. Em quarto lugar, a Bíblia registra que a morte física é o primeiro efeito externo do pecado. Todos se lembram daquela expressão do apóstolo São Paulo, quando ele escreveu no capítulo 5 e o versículo 12 da epístola escrita aos Romanos, quando ele fala da morte, dizendo: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. A morte física foi dada justamente como castigo por causa do erro, do pecado do homem. Quem não se lembra ainda daquela expressão de Paulo no capítulo 6 aos Romanos e versículo 23, onde está escrito: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Em quinto lugar, a morte física não significa a inexistência do espírito do homem, pois este não pode morrer fisicamente. Escutou bem? Em quinto lugar, a morte física não significa a inexistência do espírito do homem, pois este não pode morrer fisicamente. E é o que nós podemos ver na palavra do Senhor, no Evangelho de São Mateus, precisamente no capítulo 10 e o versículo 28. Está escrito: e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Esse texto, não é isto? Dá resposta a muitos conceitos heréticos, a muitas doutrinas heréticas que pensam que com a morte se termina tudo, mas é um engano. A palavra de Deus registra que após a morte segue-se uma vida consciente. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 7 e o versículo 59, nós lemos: e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Dileto ouvinte, você pode ainda anotar Mateus 17:3 e na epístola de Judas, o versículo 7. A imortalidade de Deus. Em sexto lugar, vemos de que a morte física, a imortalidade de Deus refere-se a todas as partes de seu ser, ao passo que a do homem refere-se somente à sua natureza espiritual. A imortalidade do homem é o que nos prova as Escrituras, refere-se somente à sua natureza espiritual. E você pode acompanhar essa verdade lendo na primeira epístola do apóstolo São Paulo, no capítulo 6 e o versículo 16, que diz: aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempiterno. Amém. A imortalidade de Deus refere-se a todas as partes de seu ser, ao passo que a imortalidade do homem refere-se somente à sua natureza espiritual. Em sétimo lugar, a morte física. Morrer fisicamente é deixar este tabernáculo. Você leu muito bem na carta de Paulo aos Coríntios comigo,
E poderíamos, para corroborar este pensamento bíblico, teológico, o que diz o apóstolo São Pedro na sua segunda carta, no capítulo 1 e o versículo 14, onde lemos: sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, este corpo que envelhece, que adoece, que perece, que se desgasta, que tornará pó, como disse o próprio Deus, como também nosso Senhor Jesus Cristo já mo tem revelado. Repetindo, segunda epístola de Pedro, capítulo 1 e o versículo 14, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já mo tem revelado. Portanto, morrer fisicamente é deixar o tabernáculo, é seguir o caminho por onde não se tornará. É o que registra a palavra de Deus no livro de Jó, no capítulo 16 e o versículo 22. Significa também descer ao silêncio. Morrer significa descer ao silêncio. Ninguém mais escutará a sua voz desta terra. Como diz a palavra de Deus, podemos ler também o Salmo 115 e o versículo 17, onde diz: os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. A palavra de Deus nos mostra ainda que morrer fisicamente é tornar-se em pó. Gênesis capítulo 3 e o versículo 19. Morrer fisicamente significa expirar. Atos capítulo 5 e o versículo 10. Morrer fisicamente significa fugir como a sombra. Jó 14 e o versículo 2. Morrer fisicamente é ter a alma pedida por Deus. Lucas 12 e 20. Morrer fisicamente, diz Paulo, é partir desta vida para outra, como está escrito em Filipenses capítulo 1, versículo 23. Portanto, em 7 pontos importantes, hemos falado o que significa a morte física. Ora, quais as causas da morte física? Morte física, morrer-se por causa natural. Este é o ponto de vista material. Em segundo lugar, morrer-se por causa direta do pecado. Este é o ponto de vista moral. E morrer-se por permissão ou ordem direta de Deus. Este é o ponto de vista espiritual. Em primeiro lugar, o ponto de vista material da morte é morrer por causas naturais. E você pode anotar no livro de Gênesis, capítulo 3 e o versículo 19. Gênesis, capítulo 3 e o versículo 19. Ainda no Salmo 90 e o versículo 10, nós lemos: a duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Este é o ponto de vista material da morte por causa natural. Em Lucas, no capítulo 13 e o versículo 31, há uma expressão que ainda vem corroborar esse pensamento. Lucas, capítulo 13 e o versículo 1. Se você tem uma Bíblia aí, acompanhe-nos no estudo. E diz: e naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. Em segundo lugar, a causa da morte física: morre-se por causa direta do pecado. Você se lembra muito bem que lemos em Romanos 5 e 12, onde o apóstolo São Paulo, ele informa de que a morte, ela foi motivada, causada pela desobediência do homem,
por causa do seu pecado, é o que está escrito. Está escrito no livro do Gênesis, no capítulo 2 e o versículo 17. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ora, morre-se por causa direta do pecado. É o que registra a palavra de Deus. Isto fala da morte desde o ponto de vista moral. Mas morre-se também por permissão ou ordem direta de Deus. Este é o ponto de vista espiritual que está registrado nas Escrituras. Você pode abrir aí e ler em São Lucas, no capítulo 12 e o versículo 5, onde está inserida esta verdade tão profunda nas Escrituras. Capítulo 12 de Lucas e o versículo 5, que diz: mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Portanto, essas são as causas da morte física. Ora, dileto e estimado ouvinte da palavra de Deus, nós hemos aprendido muitas coisas sobre a morte. Falamos da natureza da morte física. Agora, gostaríamos de informar à luz das Escrituras o que significa a morte física para o homem, ou o significado da morte física para o homem. Para o homem em geral, a morte é inevitável. Para o homem em geral, a morte é inevitável. É o que está escrito no livro de Eclesiastes, no capítulo 2 e o versículo 15, quando diz: pelo que eu disse no meu coração, como acontece ao tolo, assim me sucederá a mim. Porque então busquei eu mais a sabedoria? Então disse no meu coração que também isto era vaidade. É inevitável. Versículo 16 diz: porque nunca haverá mais lembrança do sábio do que do tolo, porquanto de tudo nos dias futuros total esquecimento haverá. E como morre o sábio, assim morre o tolo. O sábio na sabedoria humana, material, secular. Mas aquele que é sábio nas coisas espirituais, é claro que a morte dele é diferente. A Bíblia também registra de que a morte é um mistério. No livro de Jó, no capítulo 14, versículo 14, diz: morrendo o homem, porventura tornará a viver? Todos os dias de meu combate esperaria, até que a minha mudança. Ora, nós sabemos que a promessa do Senhor Jesus Cristo para aqueles que morreram em Cristo é de que um dia haveremos de ressuscitar. A Bíblia registra, como no texto lido como leitura oficial, de que a morte é um inimigo. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 25 e versículo 26. 1 Coríntios 15, 25 e 26. E ainda Apocalipse, capítulo 21 e o versículo 4. Segundo, para o povo, a morte é a perda de tudo quanto lhe parece bom. 1 Coríntios, capítulo 15 e o versículo 32. Para o pecador, a morte é a perda de tudo quanto lhe parece bom. Se você tem a sua Bíblia aí ao seu lado, nas suas mãos, abra ela para aprender mais e mais daquilo que o Espírito Santo nos quer revelar através da palavra de Deus. 1 Coríntios 15 e 32 diz: se como o homem combatia em Éfeso contra as bestas, que me aproveita? Que me aproveita isso se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos que amanhã morreremos. Não é verdade que este é o conceito que alguns têm da morte? Mas glória a Deus, porque nós morremos ou morreremos e um dia
ressuscitaremos em nome do Senhor Jesus Cristo, e a garantia nos foi dada, porque Ele ressuscitou, nós ressuscitaremos também com Ele. Em Eclesiastes capítulo 5, versículo 15 e 16, a morte é para o pecador um escape. Jó capítulo 5 e versículo 21, Apocalipse 9, versículo 6, a morte é para o pecador a porta do juízo. Hebreus 9 e versículo 27. Mas para o crente, a morte é uma porta que se abre para nós, permitindo acesso imediato à presença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o grande desejo de todos aqueles que têm segurança da sua salvação. A morte para o crente é uma porta que se abre para nós, permitindo o acesso imediato à presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Em Filipenses capítulo 1, versículo 21 e versículo 23 nós lemos: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Versículo 23, mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Glorificado seja o nome do Senhor. Para o crente, a morte é o remédio contra a solidão. Se o grão de trigo não morrer, disse Jesus, fica ele só. Veja também o que diz Hebreus 2 e 14. Hebreus 2 e 14. 1 aos Coríntios 3 e 22. 1 aos Coríntios 3 e 2. Ora, dileto ouvinte, que riqueza maravilhosa, não é verdade? A Bíblia registra a respeito da morte física, da morte espiritual e da morte eterna, não é verdade? Já hemos falado sobre os 3 sentidos da morte nas Escrituras, a natureza da morte física, as causas da morte física e, em quarto lugar, o significado da morte física. Acredito de que você aí no seu lar está tirando o melhor proveito da palavra do Senhor, desta profundidade ensinada pelo Espírito Santo e usando como instrumento os seus servos que escreveram, a palavra do Senhor. Portanto, agora nos vem um outro tópico importante, que é o estado intermediário entre a morte e a ressurreição. Só a Bíblia responde para onde vão os que morrem. É uma verdade muito profunda, mas ela está registrada nas páginas sagradas, na Bíblia Sagrada, nesta doutrina tão importante, nessa, poderíamos dizer, parte tão importante da escatologia bíblica. Ora, o estado intermediário entre a morte e a ressurreição. Dividiríamos isto em 3 pontos importantes. Primeiro, antes da ressurreição de Cristo, onde e como eles estavam. Após a ressurreição de Cristo. E terceiro, o estado intermediário, ou seja, aquele período de tempo à morte, ou entre a morte e a ressurreição. Este estado intermediário é um estado consciente? A Bíblia, a palavra de Deus, registra toda esta verdade. Em primeiro lugar, poderíamos dizer, antes da ressurreição de Cristo. Há 2 palavras usadas no Velho Testamento e Novo Testamento, respectivamente, usadas para fazer alusão ao lugar onde estão os mortos. No hebraico, todos sabemos que é a palavra Seol, e no grego, a palavra Hades. Antes da ressurreição, todos os mortos iam para o mesmo lugar. É o que nós lemos em um tópico anterior, quando se referia a Lázaro e ao homem rico. Ora, antes da ressurreição, como eu disse, todos os mortos iam para o mesmo lugar, antes da ressurreição de Cristo, ou seja, Seol ou Hades. Em Gênesis
no capítulo 25, no versículo 8 e o versículo 9, nós lemos: E Abraão expirou e morreu em boa velhice, velho e farto de dias, e foi congregado ao seu povo. E sepultaram-no Isaque e Ismael, seus filhos, na cova de Maquipela, no campo de Efron, filho de Zoar Eteu, que estava em frente a Mamre. Mas nós lemos ainda no livro de Jó, no capítulo 11 e o versículo 8, uma palavra interessante também a respeito deste assunto. Abra sua Bíblia, no livro de Jó, capítulo 11, o versículo 8, que nos diz o seguinte: Como as alturas dos céus é a sua sabedoria, que poderás tu fazer? Mais profunda é ela do que o inferno, que poderás tu ver? Jó, capítulo 11 e o versículo 8. Mas se você ainda abre a sua Bíblia em um dos livros dos profetas, precisamente o profeta Amós, no capítulo 9 e o versículo 2: Ainda que cavem até ao inferno, a minha mão os tirará dali, e se subirem ao céu, dali os farei descer. Os ímpios, após a morte, antes da ressurreição de Cristo, para um lugar de punição no Seol. Nós encontramos o que diz o servo de Deus no capítulo, ou registra Moisés, no capítulo 32 e o versículo 22 do livro de Deuteronômio. 32 e versículo 22 nos diz: Porque um fogo se acendeu na minha ira, e arderá até ao mais profundo do inferno, e consumirá a terra com a sua novidade, e abrasará os fundamentos dos montes. O justo para um lugar de descanso e conforto também no Seol. Você viu muito bem quando nós lemos no capítulo 16 do Evangelho de São Lucas, versículo 19 até o versículo 31. Mas ainda Lucas, no capítulo 23, nós dissemos no ponto anterior de que os ímpios vão para um lugar de punição no Seol, os justos para um lugar de descanso e conforto também no Seol. Isto antes da ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Preste bem atenção, porque isto é uma doutrina importantíssima para combate de muitas heresias que estão sendo ensinadas nos dias de hoje e permeia os meios até mesmo evangélicos. Em Lucas capítulo 23 e o versículo 39 está escrito: E um dos malfeitores que estão pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Louvado seja o nome do Senhor. Em Lucas 16, 19 a 31, onde está registrado a história daquele homem pobre que era Lázaro, e a história daquele rico, que, como disse, não é uma parábola, já que este título foi colocado nas nossas traduções, mas não existe no manuscrito. Todos sabem que em uma parábola nunca é citado o nome das pessoas, e aqui é citado o nome de Lázaro. Portanto, se trata de uma parábola, senão uma história verídica, registrada por nosso Senhor Jesus Cristo e escrita pelo evangelista São Lucas. Essas passagens que hemos lido são importantíssimas
é importantíssima, ou são importantíssimas para este ponto importante do lugar para onde vão aqueles que descansam no Senhor. Agora, onde estava localizado e ainda está localizado o Hades, ou o Seol, ou Hades, que é o mesmo lugar? A localização nós vemos registrada nas Escrituras, na carta do apóstolo São Paulo aos Efésios, no capítulo 4 e o versículo 8 até o versículo 10. É importante que leiamos este texto. Efésios, capítulo 4, versículo 8, 9 e 10. Nos diz assim: pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é? Senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Versículo 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. O Hades se situa nas maiores profundezas da terra. As referências à entrada das almas neste lugar, o Hades, é sempre desceu, desceu, desceu. É o que a Bíblia registra e que você poderá encontrar nas Escrituras. Textos como no livro do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, no capítulo 37 e o versículo 35, que nos diz: e levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Recusou, porém, ser consolado e disse: na verdade, com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura. E assim chorou o seu pai. E tantos outros textos que você poderá anotar, se não puder ler neste momento na palavra de Deus, como no livro de Números, no capítulo 16 e o versículo 30, onde nós vemos: mais se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir a sua boca, e os tragar com tudo que é seu, e vivos descerem ao sepulcro, então conhecereis que estes homens irritaram ao Senhor. No versículo 33 ainda diz: e eles e tudo que era seu desceram ao sepulcro, e a terra os cobriu, e pereceram do meio da congregação. Você pode anotar para estudar ainda Jó capítulo 11, versículo 8, versículo 17. Ainda no livro dos Salmos, Salmo 86 e versículo 13. Salmo 139 e versículo 8. Repito, Salmo 86, versículo 13, Salmo 139, versículo 8. Ainda Provérbios 9 e 18. Repito, Provérbios 9 e 18. Provérbios 15 e 24. Provérbios 15 e 24. Livro do profeta Isaías, capítulo 14 e versículo 9. Ora, após a ressurreição, diz a Bíblia que quando Jesus morreu, ele desceu ao Hades em espírito e fez uma proclamação aos mortos. Está escrito em Efésios, no capítulo 4 e o versículo 9. Ora, isto, ele disse: o que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Isto está escrito em Efésios, capítulo 4 e o versículo 9. São as palavras do apóstolo São Paulo, registrada naquela epístola para todos nós. Em Atos, no capítulo 2 e o versículo 27, nós lemos o seguinte: pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Isto na verdade aconteceu. Digo Atos 2 e 27. Pois não deixarás a minha alma no Hades.
Poderíamos ler tantos textos, meus amados irmãos, estudantes da palavra de Deus, sobre estas verdades tão profundas que estão inseridas nas Escrituras, mas gostaria de citar apenas na primeira epístola do apóstolo São Pedro, capítulo 3, versículo 18, versículo 19, que diz assim: porque também Cristo padeceu uma vez pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Isso feito, foi providenciado a remoção do baixo Seol dos justos. Os justos estavam ali, mas nós lemos, como há poucos minutos lemos na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4 e versículo 8, que ele, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro. Glorificado seja o nome do Senhor. Os justos que dormem no Senhor já não estão ali naquele baixo Seol. Após a ressurreição, o paraíso se deslocou, e desde então as portas dos Hades jamais poderão prender a alma de um salvo por Cristo. Como disse Jesus, as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. E a prova é evidente e clara de que o Hades, ou seja, o paraíso, o lugar no baixo Hades, onde estavam os justos, foi transferido para os céus. Está escrito na palavra do Senhor nosso Deus, em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 1 até o versículo 4, onde Paulo registra as seguintes palavras: em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. Ora, este homem de quem fala Paulo, sabemos e acreditamos de que foi ele mesmo. Ele foi arrebatado até o terceiro céu, e nos diz a palavra de Deus que lá ele viu o paraíso. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Portanto, aí está a nossa vitória, o lugar onde estão os justos que dormem no Senhor, após a ressurreição, a partir da ressurreição de Cristo até os nossos dias. Você pode ainda, meu dileto e estimado estudioso da palavra de Deus, anotar o livro de Atos, capítulo 7, versículos 55 até o versículo 60. Repito, Atos 7, 55 até o versículo 60. E 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 6 até o versículo 8. Você pode anotar para estudar a palavra do Senhor. 2 aos Coríntios, capítulo 5 e versículo 8. Versículo 6 até o versículo 8. Você pode anotar para meditar. Ora, meu dileto e estimado ouvinte, o estado intermediário, ou entre a morte e a ressurreição, é um estado consciente. Você acabou de ler no Evangelho de São Lucas, capítulo 23, versículo 42 até o versículo 43. No Evangelho de Lucas 16, do versículo 19 até o versículo 31. Aí fala ou se refere aos justos. Ainda em Apocalipse, no capítulo 6, versículo 9 e versículo 10,
nós podemos encontrar verdades que vêm esclarecer esse ponto tão importante. Apocalipse capítulo 6, versículo 9 diz: e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Aqueles que partem para o Senhor estão vivendo uma vida ciente. Há quem afirme de que depois da morte as pessoas passam a dormir um sono até que venha a ressurreição. Isso não é verdade. A palavra de Deus registra aqui de que eles estão conscientes. E os pecadores, aqueles que partem para a eternidade sem ter a experiência salvífica do Calvário, sem passar pela cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Bíblia registra também o seu estado. No livro do profeta Isaías, no capítulo 14, versículo 9, versículo 10, diz: o inferno desde o profundo se turbou por ti, para te sair ao encontro na tua vinda. Despertou por ti os mortos e todos os príncipes da terra, e fez levantar dos seus tronos a todos os reis das nações. Estes todos responderão e te dirão: tu também adoeceste como nós e foste semelhante a nós. O versículo 11: já foi derribada no inferno a tua soberba com o som dos teus alaudes. Os bichinhos debaixo de ti se estenderão e os bichos te cobrirão. Imagina a situação daqueles que partem para a eternidade sem gozar a salvação. No versículo 15 do mesmo capítulo 14 de Isaías nós lemos: e contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Versículo 16: os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão: é este o varão que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos? Que situação difícil para aqueles que partem para a eternidade sem ter esta segurança de salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Bem, meus diletos e estimados irmãos, concluímos aqui falando sobre o estado intermediário entre a morte e a ressurreição. Portanto, lhe convido para que esteja conosco no próximo programa. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito seja com todos, agora e para sempre. Amém. Obrigado, caro ouvinte, pela sua audiência. E esperamos você na próxima mensagem que alimenta a alma e produz vida. Com o presidente da Assembleia de Deus, pastor Ailton Alves.